A chuva que cai lá fora teve correspondência em campo. A 19ª jornada do campeonato foi a ronda com mais golos nesta edição da Primeira Liga, que não teve mexidas na tabela, em véspera de Futebol Clube do Porto, Sporting Benfica e Sporting Clube Braga definirem tudo o que há para definir no que a Europa diz respeito. Sejam bem-vindos a mais um episódio de No Princípio Era a Bola. O meu nome é Lídia Peralta Gomes. Comigo para comentar estes dias de chuva estão, como habitualmente, o Rui Malheiro. Olá, Rui. Bom dia, Lídia. Bom dia, Tomás. Cumprimentos a todos que nos ouvem. Olá, Tomás. Para fazermos a análise meteorológica. Exatamente. Olá a todos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Sem desarmar, mesmo no meio da intempérie, lá está, o Futebol Clube do Porto tem 18 vitórias em 19 jogos para o campeonato e no fecho desta jornada, na segunda-feira, tinha pela frente um Gil Vicente que vai marcando esta edição da Primeira Liga pelo seu arrojo, pela sua ideia de jogo. 3-0 no Dragão para o Futebol Clube do Porto, aí está, e a vantagem de 7 pontos para o Sporting intacta. Tomás, no caminho até um título cuja candidatura se vai reforçando semana após semana, o Futebol Clube do Porto tinha aqui talvez uma daquelas datas sublinhadas a vermelho como um dos momentos de alerta. E a verdade é que apesar do resultado, o Gil conseguiu, principalmente na primeira parte, incomodar muito o jogo do Futebol Clube do Porto, condicionando muito a saída do Futebol Clube do Porto. Se olharmos para o calendário, se olharmos para o que o Gil Vicente fez na primeira volta contra as equipas mais fortes, este era obviamente um jogo dos mais difíceis e um jogo obrigatório, entre aspas, para o Porto chegar ao Clássico, e ainda falta um jogo, é verdade, mas teoricamente para chegar ao Clássico com uma vantagem segura sobre o Sporting. A primeira parte foi equilibrada, porque o Gil Vicente, dentro da postura com o bloco médio, acabou por ter 20 minutos interessantes na fase inicial, conseguindo dividir o jogo com o Futebol Clube do Porto, encontrando muitos extremos também, o Tidjani Touré e o Murilo, que com o pé trocado conseguiram não só ligar com os interiores, mas também, por exemplo, o Murilo com o Zé Carlos tem um lance de entendimento muito bom no corredor direito, e aí o Gil Vicente finalizou algumas vezes, mas também expondo-se a uma outra perda de bola comprometedora. Aliás, há um lance nos primeiros minutos de superioridade numérica que o Borja Sainz desperdiça. Cria uma oportunidade, é verdade, mas olhando para o lance teria alegadamente melhores opções. Depois, há ali um momento-chave no jogo que é o penalti que desbloqueia o jogo para o Futebol Clube do Porto, porque até então, é verdade, os Dragões já tinham tido uma ou outra jogada em corredor central e aí aconteceu se calhar a principal surpresa ou ajuste, vá lá, de César Peixoto, que passou pela troca de funções de Santi Garcia e do Luís Esteves, presumo eu, para ter um jogador mais capaz de cobrir espaços na zona intermediária. Falo do Santi Garcia, que é um jogador ainda assim muito mais disponível fisicamente do que o Luís Esteves, que acabou por jogar um pouco mais adiantado do que é normal, não deixando em alguns momentos, não foi constante, mas em alguns momentos de ter a mesma participação na ligação dos ataques do Gil Vicente. De qualquer forma, não sei se o César Peixoto relaciona os acontecimentos ou não, a verdade é que o Gil Vicente nem sempre foi devidamente agressivo a condicionar os passos desde trás, e aí o Porto conseguiu muitas vezes solicitar os apoios de Samu, que acabaram por ser a maior arma do Porto na primeira parte, sobretudo porque na segunda o próprio ponta de lança também baixou um pouco o nível no sentido de associação, mas na primeira parte atraiu muitas vezes o Boatu para depois criar espaços de ruptura para o Borja Sainz, mas sobretudo para o Gabri Veiga, que tal como na primeira volta também fez alguns movimentos à largura. Depois, com o Porto em vantagem, entramos para a segunda parte no registro habitual, o Porto a tentar sobretudo fazer com que não aconteça grande coisa, e aí destaca-se o Benarek em antecipação ao Gustavo Varela, que não é um ponta de lança, parece-me, é um avançado até com algumas características interessantes quando se vira para o jogo, mas não é um ponta de lança de segurar o jogo, como é o Pablo, por exemplo. E aí não sei se o Gil Vicente ainda vai ter tempo ou não, ou se está nos planos ir ao mercado, porque de facto em determinados jogos não é a melhor solução para aquela função. Com o Benarek bastante imponente na antecipação, com o Pablo Rosário a controlar bem os espaços, a ganhar muitas bolas, a lançar alguns ataques. É de facto impressionante o salto qualitativo de Pablo Rosário, que nesta altura já é claramente o dono da posição, pelo menos nos jogos mais importantes. O Porto foi controlando e até
ao momento da expulsão. Há um lance muito destacável, que é o remate à trave de Luís Esteves na sequência de um livre, mas o Porto estava relativamente no controle. Depois disso foi um aproveitamento dos suplentes, Mora, o William Gomes também, que conseguiu marcar um belo gol. Lá está, na sequência de uma jogada de iniciação do Pablo Rosário, e o Porto vence talvez com o resultado exagerado, mas ainda assim com o resultado que acaba por se ajustar, tendo ali a felicidade no penalti e na expulsão de, nesses momentos, conseguir empurrar o Gil Vicente para baixo. Nota final para o Martim Fernandes, que vem numa boa trajetória exibicional e consegue um belo gol de fora da área. Rui, o Tomás falou do penalti de Samu que desbloqueia o jogo e desbloqueia Samu também. Sim, E a expulsão de Martim Fernandes e o gol de Martim Fernandes acabou. Irmãos de outro país. Exatamente. foi de Martim para Martim. Acabou aí nesses momentos por se esfumar a hipótese de vermos um jogo disputado até ao fim. Sim, eu creio que o Gil Vicente entrou bem, no entanto o Tomás salientou e muitíssimo bem que a primeira oportunidade é do Futebol Clube do Porto, é uma perda de bola do Zé Carlos Ferreira, neste caso o médio centro que substituiu o Cáceres, que estava castigado e lesionado, o Gabri Veiga acaba por isolar o Borja Sainz, que também, do meu ponto de vista, podia ter tido uma melhor decisão. No entanto, a partir daí a equipa do Gil Vicente teve um ascendente. O Tomás toca também num ponto essencial, que é a questão do Luís Esteves ter jogado mais adiantado. Aliás, foi assim que começou a época no Gil Vicente, mas a percepção, parece-me, do César Peixoto e também global é que o Luís Esteves sente-se muito mais confortável na posição 8, a jogar sempre de frente para a baliza, a não ter tarefas na primeira pressão da equipa do Gil Vicente. Agora, aquilo que me parece ter sucedido ontem foi que a colocação do Santi Garcia numa posição mais recuada, juntamente com o Zé Carlos, passou muito pelo acompanhamento do Fraolt e da capacidade que o Fraolt tem para esticar o jogo, e o Luís Esteves teria muito mais dificuldades que o Santi Garcia em acompanhá-lo. Agora, isso, tal como o Tomás disse, retirou também capacidade à primeira pressão do Gil Vicente, muitas vezes quase sempre num bloco médio, mas com a capacidade de ser ondulante, ou seja, pressionar mais alto quando havia a oportunidade para o fazer e posicionar-se mais baixo quando o Futebol Clube do Porto se instalava no meio campo ofensivo, e ocorreu muito poucas vezes na primeira parte, principalmente em ataque posicional, mas aquilo que me pareceu é que a equipa do Gil Vicente surgiu descomplexada no Estádio do Dragão. Agora, há algo que me parece inevitável, nem Dani Figueira, guarda-redes, está próximo do valor do Andio, até não só na baliza, mas também em termos de construção, como também o Gustavo Varela está muito distante do perfil de avançado que era o Pablo e que encaixava como uma luva na forma como a equipa pressionava e Dani chegava Figueira às zonas solta de muitas bolas finalização. para a frente, inclusive. Isso mesmo, e isso é um problema. Veremos se o guarda-redes que o Gil Vicente contratou no Brasil conseguirá superar essa debilidade da equipa do Gil Vicente, porque o Andrew foi um dos baluartes, juntamente com o Pablo e também o Luís Esteves e também o Conan, que curiosamente ontem não fez uma exibição ao nível daquilo que tínhamos visto ao longo da primeira volta. Agora, concordo com o Tomás, há uma necessidade premente da equipa do Gil Vicente de contratar um avançado centro. Creio que chegará até no início desta semana, provavelmente até se, quando o podcast for para o ar, já sabe quem é o ponta de lança do Gil Vicente. Agora, é verdade que o Gil Vicente conseguiu algo que várias equipas não conseguiram diante do Futebol Clube do Porto. Foi nos primeiros 20 minutos chegar por 4 vezes as zonas de finalização com qualidade, com definição, mas tirando sobretudo partido dos lances de bola parada, quer de lançamentos laterais longos de Santi Garcia, que já são uma imagem de marca desta equipa, mas também os pontapés de canto, e desta vez foi Touré que esteve perto, numa antecipação ao primeiro poste, de até ter podido abrir o marcador. A verdade é que a partir dos 20 minutos o Futebol Clube do Porto passou a ter um ascendente, ainda que não materializado, se quisermos, num grande caudal ofensivo. O Tomás já referenciou, e também muitíssimo bem, que um dos pontos essenciais da equipa do Futebol Clube do Porto foi com as linhas de passe para os médios travadas, a conseguir ligar com o Samu, e o Samu fez uma exibição na primeira parte, do meu ponto de vista, claramente o melhor jogador da equipa do Futebol Clube do Porto, na capacidade que ele teve para oferecer apoios
muito bem direcionados, muitas vezes buscando a profundidade, e há um lance em que o Gabri Veiga, aos 32 minutos, desperdiça um passe de ruptura em apoio frontal do Samu, e que podia ter dado aí 1-0 ao Futebol Clube do Porto, mas também na forma como conseguiu atrair várias vezes o Boato e abrir espaços para essas penetrações, e sobretudo na forma como conquista a grande penalidade, que acaba por ser ele a marcar e a conseguir quebrar o enguiço, já que tinha falhado as grandes penalidades diante do Vitória e do Victoria Pilsen no jogo da Liga Europa. A partir daí, eu creio que o Futebol Clube Porto quis mais uma vez adormecer o jogo, o que foi bem notório no início da segunda parte, o ritmo caiu bastante, a equipa do Futebol Clube Porto passou ao seu habitual registro controlador, o Gil Vicente numa fase inicial da segunda parte teve alguma dificuldade para conseguir criar alguma coisa, e a verdade é que no momento que consegue criar, e tem dois remates, o primeiro do Touré e depois o outro do Gustavo Varela, com uma boa defesa do Diogo Costa, seguiu-se a bola ao poste do Luís Esteves, e é exatamente nessa altura que o César Peixoto mexe na equipa e entra Martín Fernandes, que acaba por um minuto depois a ser expulso. E a partir daí sim, o jogo ficou claramente favorável à equipa do Futebol Clube do Porto, que sem forçar muito o tom, mas tirando partido das entradas dos suplentes, primeiro o Mora e o William Gomes, depois numa segunda instância a Pietuzewski, que não entrou tão bem como tinha acontecido em Guimarães, e Denis Gu, que do meu ponto de vista merece provavelmente a questão de ser definitivamente o segundo avançado da equipa do Futebol Clube do Porto, ainda que se fale que o Futebol Clube do Porto possa contratar um avançado até ao fecho do mercado, veremos, mas destacar aqui o 2-0 pelo Martim Fernandes, na sequência de um canto curto do Rodrigo Mora, o Pablo Rosário também a participar neste canto curto, mas sobretudo o PP a ter a capacidade para encontrar o Martim Fernandes, mas também a tal deficiência que o Gil Vicente tinha na altura de ter apenas 10 jogadores em campo, o que permitiu que o Martim Fernandes tivesse total liberdade para desferir o remate de fora da área. E depois o 3-0, em que vale a pena destacar, para além do William, porque fez uma condução pelo campo todo, em campo aberto, e cá está, o Futebol Clube do Porto a definir o jogo através da bola parada de situações de campo aberto, não em ataque posicional, o que tem acontecido a vezes sucessivas, mas sobretudo destacar a recuperação e o primeiro passe do Pablo Rosário, porque acaba por encontrar o William Gomes no espaço, e depois o William acabou por conseguir fazer o 3-0. A vitória do Futebol Clube Porto parece-me inteiramente justa, agora os números são exagerados face àquilo que o Gil Vicente fez, ainda que me pareça, e volto a frisar esse aspecto, o Gil Vicente precisa de um reforço inequívoco para a baliza e outro para como referência ofensiva, porque não parece que o Gustavo Varela ou o Carlos Eduardo tenham alguma coisa a ver com aquilo que o Pablo oferecia à equipa, e a grande novidade da tabela classificativa foi exatamente essa, é o Gil Vicente, depois de praticamente grande parte da primeira volta estar em quarto lugar, ter caído para o quinto lugar, com o Sporting de Braga a recuperar a quarta posição. Ainda no Porto há duas notas que me parecem relevantes nesta altura. Uma sobre o Borja Sainz, que pela disponibilidade para pressionar, para correr, para se entregar por completo, é uma peça essencial para o Farioli, mas em determinados jogos tem revelado excessivas lacunas na decisão, sobretudo tecnicamente como extremo deixa um pouco a desejar. Portanto, vale muito por essa capacidade de trabalho, pela forma como aparece a finalizar e até com alguns indícios de eficácia interessantes que não têm acontecido. Portanto, não sei se o Porto não está a precisar de um abanão nos corredores laterais, por exemplo, até começando com o PP mais vezes à esquerda, enquanto o Pietruszewski também vai ganhando o seu espaço, porque de facto o Borja Sainz, em determinados cenários, limita muito esta equipa do Futebol Clube do Porto. O outro caso diferente é o do Froholt, que parece ser o jogador que, eu não diria que está no limite, mas que pode acusar mais a falta de frescura. Precisa de descanso. Sim, e até mental, não falo apenas Sim. do lado físico. Por isso, compreende-se a necessidade de encontrar um médio interior. Não sei se é o Fofana. O melhor Fofana seria uma grande aposta do Porto. Não sei se é esse jogador o escolhido em primeiro lugar, e em segundo lugar, se vem nessa forma ou possivelmente para reencontrar essa forma. Mas de facto o Froholt parece-me ser o jogador que está ali a precisar de uma folga nas pernas e na cabeça. Sim, e até ao fecho do mercado será interessante perceber se o Futebol Clube do Porto faz a aquisição ainda de mais dois jogadores, o tal médio interior,
que veremos se será o Fofana ou não. O melhor Fofana seria, e estou completamente de acordo com o Tomás, um grande reforço para a equipa do Futebol Clube do Porto. Não é esse Fofana que se tem visto nos últimos tempos, mas pode também encontrar aqui o espaço para voltar a brilhar e atingir o seu melhor patamar. E depois a questão do avançado centro. Parece-me que o Futebol Clube do Porto procura um jogador para essa função, tendo em conta uma possível lesão do Samu ou até do próprio Denis Gu. Agora, baixar o Denis Gu na hierarquia parece uma situação mais delicada para a equipa do Futebol Clube do Porto, porque se olhássemos sobretudo para o pós-jogos, a Vitória e Victória, o Denis Gu até estaria a justificar mais a titularidade do que o Samu, mas cá está, o Samu voltou e sobretudo voltou a marcar, mas sobretudo exibiu-se a um nível que me parece que este ano ainda não o tínhamos visto, porque não foi só o finalizador, o jogador que ataca à profundidade, mas foi também o jogador associativo que o Farioli tem procurado, através do treino, formatar e creio que tem conseguido com sucesso e até sucesso acima daquilo que seriam as expectativas, devido às dificuldades técnicas e, nomeadamente, no ataque à primeira bola do Samu, que estão cada vez a serem mais escondidas, se quisermos, e, sobretudo, melhoradas. Por falar em vitória, com capa, o empate na Chequia na última quinta-feira baralhou um pouco as contas de um possível apuramento direto do Futebol Clube do Porto para os oitavos da Liga Europa, mas não dependendo apenas de si, é um objetivo ainda muito possível de alcançar. O Futebol Clube do Porto recebe na última jornada da fase de Liga o Rangers. Tomás, o Rangers é uma equipa que começou muito mal a época, esteve até na parte de baixo da Liga Escocesa, que é uma coisa bastante É estranha. dificílimo. É difícil, mas vem crescendo e já está em segundo. Mas na Liga Europa já não tem qualquer hipótese de seguir em frente, por isso acreditas que pode vir ao Dragão com um 11 mais relaxado a pensar nas competições internas? Sim, potencialmente seria um jogo muito difícil, não propriamente porque o Rangers seja uma grande equipa, mas porque está encaixado na perspectiva do Porto, com pouco tempo de intervalo para o jogo do Gil Vicente, é já na quinta-feira, e depois com o jogo do Casa Pia, que é prioritário, comparando com a Liga Europa, não deixa de ser prioritário, tendo em conta que depois veio o clássico com o Sporting. De qualquer forma, não sei se o Rangers vai apresentar o melhor 11, porque por um lado está numa trajetória muito boa e o técnico também quererá dar alguma estabilidade à equipa. Por outro, o campeonato não é caso perdido e com um crescimento continuado, como o Rangers tem feito, ainda pode haver algum tipo de melhoria. De resto, é uma equipa com um valor ofensivo tremendo e agora o Chermiti até ganhou espaço depois do que É fez contra o verdade. Celtic, que também está a fazer uma péssima temporada, por sinal, mas é uma equipa que individualmente, mais do que pelo processo, tem um argumento de jogo exterior muito forte, principalmente com o Gassama, que é um jogador tremendo. Aliás, seria até uma das figuras, possivelmente, de uma equipa portuguesa, caso chegasse ao futebol português. Depois tem médios de grande qualidade técnica, quer para pensar o jogo, quer para acelerar o jogo, o Raskin e o Diomandé, por exemplo. De facto, há muita qualidade técnica. Na bola parada também consegue ter soluções com o Tavernier, que quer nos penaltis, quer nos livres, e até com remates exteriores, consegue ajudar a equipa a chegar ao golo. Por isso é um Rangers que, na melhor versão, poderia dividir o jogo com o Futebol Clube do Porto. Parece-me que não será esse Rangers que vai aparecer e vai tentar dar algum espaço a jogadores menos utilizados, pelo menos em teoria. Vamos ver se é assim na prática. Rui, acreditas que o Futebol Clube do Porto pode ter aqui a vida um pouquinho facilitada por esta questão do Rangers provavelmente não vir na sua máxima força? Claro que sim, em condições normais, o Futebol Clube Porto seria obviamente favorito a vencer o jogo diante do Rangers. Tendo em conta que me parece claramente que o Rangers está a apostar na possibilidade de vir a ser campeão, o que pareceu uma miragem no início da época, mas a mudança de técnico acabou por ajudar a que a equipa melhorasse bastante, não só em termos de resultados, mas também até em termos de qualidade de jogo. A ideia que me fica, e parece-me absolutamente clara, é que a equipa do Rangers não vai surgir com o 11 que tem jogado nas últimas partidas, e a equipa até encontrou uma formação base dentro do 4-2-3-1 partilhado pelo técnico alemão, mas sim, vai surgir no Dragão muito provavelmente uma equipa recheada de jogadores de segunda linha, ainda que queiram provar
que merecem mais oportunidades. E a verdade é que o plantel do Rangers, não sendo um plantel fantástico, muito longe disso, tem soluções de segunda linha interessantes que vão procurar surgir no Dragão e tornarem-se opções mais regulares para Colo. Agora, aquilo que me parece é que o Futebol Clube do Porto também deve, neste jogo diante do Rangers, promover alguma rotação no 11, falo concretamente da situação do Froholt, porque a verdade é que em termos de campeonato as coisas vão ficar mais duras. Obviamente que não me parece que o Futebol Clube do Porto vá desperdiçar a oportunidade de vencer o Casa Pia na próxima segunda-feira, mas segue-se o clássico, e o clássico sim poderá ser absolutamente determinante em termos de campeonato, numa semana que será limpa para o Futebol Clube do Porto, mas não será para o Sporting, porque terá que defrontar o AVS para a Taça de Portugal. No domingo, o Braga transformou o que poderia ser um jogo difícil frente ao Alverca, que está a fazer um campeonato bastante interessante, numa das vitórias mais arrasadoras da época, 5-0, 4-0 já ao intervalo, para dar sequência a um bom triunfo a meio da semana também para a Liga Europa frente ao Forest. Rui, tantas vezes que já falamos aqui de alguma falta de golo, de baliza do Sporting Clube Braga, esta jornada foi para tirar a barriga de misérias. Sim, completamente. E em termos também de qualidade exibicional, dizer que a primeira parte do Sporting de Braga foi muitíssimo interessante e recordar que o Sporting de Braga não podia contar nem com o Lagerbielke nem com o Niakate, o que eram duas baixas de peso no setor defensivo, mas estreou Barisic, que se exibiu a um bom nível, o antigo central do Basileia, colocou, como já tem sido o hábito quando há este tipo de baixa, o Vítor Carvalho no centro da defesa a 3 da equipa do Sporting de Braga. Ganhou também, do meu ponto de vista, profundidade no corredor esquerdo com a presença do Gabriel Martínez, mais ativo com o Vítor Gomes no corredor direito, e depois o Gorbi voltou a exibir-se a um nível acima do que vinha a acontecer recentemente, até porque tinha perdido a titularidade para o Grealish, mas a verdade é que a equipa do Sporting de Braga vive muito a capacidade de articulação dos três jogadores da frente, com excelentes combinações entre o Salazar e o Ricardo Horta e também com o Paulo Vitor a envolver-se. Desbloqueia o jogo na sequência de um lance de bola parada, mais uma vez a bola parada a ser determinante, mas salientar aí que o Alverca foi demasiado macio, se quisermos, na abordagem a essa situação, permitindo ao Sporting Braga conquistar por mais do que uma situação a segunda bola, e depois o remate do Vitor Carvalho até acontece não como num cabeceamento, mas sim numa finalização com o pé direito, também pelo espaço concedido pela equipa do Alverca para ele ter a oportunidade de atacar a segunda bola. Depois destacar, sobretudo, aquilo que o Sporting Braga, mais tranquilo, com a vantagem, fez a partir daí, porque a verdade é que o 2-0 é um lance, uma contratransição muito bem feita pela equipa do Sporting Braga, a recuperação do Gorbi, depois imediatamente o Ricardo Horta a oferecer o golo ao Salazar, o 3-0 do Paulo Victor é mais uma jogada de futebol em liante da equipa do Sporting de Braga, com o Salazar depois no momento final a encontrar a desmarcação do Paulo Victor nas costas da última linha do Alverca, e por fim o 4-0 é um penalti do meu ponto de vista completamente imberbe do meu Piu, que volta a estar muitas vezes nestes lances de pior, e recordar que já é um jogador que já fez 2 autogolos num jogo neste campeonato, e que acaba por ceder uma grande penalidade que permitiu ao Ricardo Horta fazer o 4-0. Na segunda parte, o Sporting Braga também, do meu ponto de vista, a pensar um pouco na deslocação europeia para o jogo diante do Go Ahead Eagles, creio que baixou o ritmo de jogo, Vicens aproveitou também para fazer alguma rotação na equipa, e Diego Rodrigues, mais uma vez, entrou muito bem. É certo que a equipa do Alverca, na segunda parte, foi mais acutilante do ponto de vista ofensivo, mas sem criar grandes oportunidades, ou seja, não houve a necessidade, como tem havido em vários jogos, do Ornichek a fazer defesas que valem pontos, e a verdade é que depois o Sporting Braga chega ao 5-0 pelo Fran Navarro, um passe fantástico do Moutinho a encontrar o Paulo Victor na profundidade, mais sobre o centro-esquerda, que depois assiste à finalização do Fran Navarro, e a verdade é que até ao final do jogo a equipa do Sporting Braga esteve mais perto de fazer o 6-0 do que o Alverca em reduzir a goleada da equipa do Sporting Braga. Em relação ao Alverca, deixar uma nota que me parece importante, se confirmar a saída do Alex Amorim, a equipa do Alverca precisa de um médio com um perfil
mais próximo do Alex Amorim. Fez, no entanto, e deixa-me destacar isto, uma boa aquisição na segunda Liga. Um dos melhores jogadores da segunda Liga, que era o Vasco Moreira, saltou para esta equipa do Alverca, já tem somado alguns minutos. E depois é a questão ofensiva. Eu creio que a equipa ganha mais com o Maresi como referência ofensiva do que com o Sandro Lima, e creio que o Chiquinho, reaparecendo no seu melhor, terá que ser titular indiscutível nesta formação. Veremos quem é que cai do 11, será Lincoln, que tem estado num registro, diria, em quebra nos últimos jogos, ou o Figueiredo, que é um jogador que também tem tido alguns problemas físicos, mas que, quando tem sido chamado, tem também sido um jogador com alguma capacidade para desequilibrar. Tomás, é possível que ele ainda tenha alguns pesadelos com aquele penalti falhado na final da Liga, da Taça da Liga, mas Rodrigo Salazar, cada vez mais uma das figuras da Primeira Liga. Completamente, individualmente é um jogador que tem imensos recursos na condução, em associação, e nem era propriamente assim quando veio da Bundesliga, era sobretudo um acelerador. Parece-me que em Portugal e na exigência do Sporting de Braga também ganhou alguns recursos em espaços curtos, no sentido associativo, e ter o Ricardo Horta como parceiro, obviamente, Também ajuda. ajuda bastante. muito. E vice-versa, claro. E o Paulo Vítor juntando na equação. Por isso, o Salazar desperta curiosidade para ver se o Braga consegue aguentá-lo mais algum tempo, ou se será vendido, e provavelmente por valores significativos, no final da temporada, lembrando que já não é um jovenzinho, é um jogador que está no topo de carreira, portanto, sabe-se que no mercado de transferências isso acaba por pesar. Em relação ao jogo do Go Ahead Eagles, parece-me mais um jogo de campeonato, na perspectiva do Braga, do que propriamente um jogo de Liga Europa, porque estamos a falar de uma equipa que está aqui via taça, ou seja, não foi através da regularidade no campeonato que conseguiu participar nesta Liga Europa. É verdade que já surpreendeu o Aston Villa na mesma competição, mas também é verdade que não vence em 90 minutos há 12 jogos, com É muitos isso. empates pelo meio, mas ainda assim está a atravessar um período dificílimo, e parece-me que vai tentar fechar-se ao máximo e surpreender o Sporting de Braga, que é a melhor equipa, não há qualquer dúvida sobre isso. Agora, ao mesmo tempo que o Sporting Braga tem o favoritismo, também já o desperdiçou muitas vezes em jogos teoricamente acessíveis, até de campeonato, e dá-se melhor contra adversários que até propõem mais jogo do que se calhar o Go Ahead Eagles irá fazer. Portanto, um jogo de alguma incógnita nesse sentido, mas parece-me que o Braga é superior. Esta equipa dos Países Baixos tem poucos argumentos, e a principal explicação para o que está a acontecer nesta época é sobretudo o rendimento fraco dos dois jogadores nórdicos do ataque, comparando com a época passada, o Braum e o Edvardsen, creio eu. Deixa-me confirmar. Edvardsen, exatamente. Rui, o Braga está muito bem encaminhado, na verdade, para garantir um lugar nos 8 primeiros, só depende de si. Sim, Ganhando a estes neerlandeses, claro que sim, seguramente não, passa. exatamente, e sobretudo depois há a questão adicional, que é a possibilidade de uma equipa portuguesa bater uma equipa dos Países Baixos. Isso é importantíssimo em termos do ranking, para recuperarmos os 3 lugares na Liga dos Campeões, 2 mais 1, e também alargarmos o lote de equipas que estarão nas outras competições. O Tomás fez uma leitura perfeita da equipa do Go Ahead Eagles. Eu creio que esta equipa já não era por si só competitiva, conseguiu um feito extraordinário, que foi a conquista da taça na temporada passada, mas o treinador arrumou para a Bundesliga, e a entrada até do Melvin Boyle, que é um treinador jovem, com um trabalho muito interessante nas camadas jovens do Feyenoord, em que lançou vários talentos que estão hoje em dia na equipa principal, ou estiveram, acaba por ser também uma nota para uma mudança também de política desportiva do clube, que é apostar em talento jovem para procurar, e tendo em conta também a participação nas competições europeias, valorizar. E a verdade é que os dois jogadores que têm tido melhor rendimento na equipa do Go Ahead Eagles, fruto também da participação na Liga Europa, já mudaram de clube neste mercado de inverno, o que ainda fragiliza mais a equipa. Estou a falar principalmente na questão do avançado centro e também do lateral direito. O lateral direito até ruma para o Feyenoord, o que permitiu à equipa receber em troca o Sloti por empréstimo, mas o Sloti, como é óbvio, não poderá defrontar a equipa do Sporting de Braga. Curiosamente, eu disse Sloti, mas é Slori, que veio do Feyenoord por empréstimo. Também a saída do lateral direito fez com que a equipa contratasse um jogador ao Birmingham, creio que é o Sampset, mas que também, como é óbvio, não poderá defrontar a equipa do Sporting Braga. As hipóteses do Go Ahead Eagles seguir para o play-off da Liga Europa são muitíssimo pequenas,
para não dizer quase nulas. Portanto, mesmo havendo a necessidade de ganhar, esta equipa do Go Ahead Eagles tem um percurso curioso em casa, ou seja, raramente perde, nomeadamente em termos de campeonato, mas a verdade é que também já se notou nas últimas jornadas de Liga Europa que a equipa está a desvalorizar um pouco a competição, principalmente nesta última, já sem os jogadores que saíram neste mercado de inverno, e está mais centrada no campeonato neerlandês, até porque a posição não é particularmente agradável, tem alguma folga em relação à zona de descida, mas está nos lugares mais do fundo da tabela. Portanto, acredito que o Sporting de Braga tem mais do que condições para conseguir alcançar a vitória, lutar até por um posto de honra nesta fase de campeonato da Liga Europa. Agora, o Tomás tocou num ponto que eu considero essencial. Esta equipa do Sporting de Braga não pode facilitar num jogo deste nível, e a verdade é que em algumas circunstâncias tem facilitado, e isso tem custado alguns maus resultados à equipa do Sporting de Braga. Por isso, mesmo acreditando que Vicens irá fazer alguma rotação, até a pensar no jogo do campeonato, que não será fácil e será um jogo interessantíssimo no próximo fim de semana, a verdade é que a equipa do Sporting de Braga, mesmo fazendo essa rotação, creio que terá todas as hipóteses de bater o Go Ahead Eagles, e cá está, a sonhar até com algo mais em termos de tabela classificativa, caso consiga a vitória. Também no domingo, um pouco mais cedo que o Sporting de Braga, o Benfica venceu o Estrela por 4-0. Um jogo convincente, talvez até dos mais convincentes da era Mourinho. Também de emoções fortes, com o regresso de Rafa, que parece ter dividido um pouco o Benfica, ou pelo menos os adeptos do Benfica, e aquele último golo nascido da combinação entre dois meninos, Daniel Banjaki e Anísio Cabral, que ainda há bem pouco tempo se sagraram campeões mundiais sub-17. Tomás, poderia estar aqui um cocktail complicado para o Benfica, principalmente depois daquela aparição que para mim será sempre inusitada, para não lhe chamar outra coisa, de um grupo de adeptos no Seixal. A exibição foi dominadora, porque até deu tempo e espaço para aquele bonito momento final no 4-0 de Anísio. Pareceu mais uma reunião de trabalho do que propriamente uma aparição surpresa. Mas Não sei como é que é preciso tanta gente para uma reunião de trabalho. Uma reunião podia ser feita com menos pessoas. Mas creio que não teve consequências. Se teve, foram até positivas para o Benfica, porque de facto acabou por fazer uma exibição muito positiva, com quase total domínio dos acontecimentos. É verdade que a primeira ocasião até foi do Estrela, com um deslize de Otamendi aproveitado pelo Antonetti, já agora um dos poucos jogadores que mostrou serviço no lado do Estrela. De resto há aqui muita coisa para afinar se a equipa não quer colocar-se em apuros nesta segunda volta, e é normal porque tem perdido vários jogadores, mas nunca conseguiu soltar-se da pressão do Benfica. Já agora, em termos coletivos, esse parece-me ser o principal mérito de José Mourinho. É difícil entrar no bloco encarnado nesta fase, não há tantas facilidades como havia noutras alturas. Um bom trabalho do Auschwitz sobre o Paulo Moreira, que é a referência de construção deste Estrela da Amadora, a subir em relação ao Enzo Barrenetxea e a conseguir dar esse controle ao Benfica. Um bom trabalho também no Cine Lopes Cabral no corredor direito, ou no corredor esquerdo do Benfica, direito do Estrela, para impedir o Jefferson Encada de sair daquela pressão e depois atacar com espaços. Portanto, o Benfica acabou por ter o controle da partida, criou algumas oportunidades na fase inicial, até na sequência de bola parada e de cruzamentos, claro, com o Cine Lopes Cabral a acrescentar. Nesse aspecto é um jogador fantástico, um dos melhores do futebol português neste momento, e com a mais-valia de jogar com os dois pés, portanto aí não há qualquer dúvida. Depois o Estrela deixou de arriscar tanto na construção e dividiu um pouco mais o jogo, se tornou quesilento. Uma fase menos bonita da partida, que também empurrou o Benfica para trás, mas depois do primeiro golo, lá está, de bola parada, e sempre com Pavlidis, um jogador que está a ter uma regularidade até difícil de analisar, na medida em que o Benfica não lhe tem dado assim tanto quanto pode parecer pelos golos que marca. Muitas vezes há mérito individual, há um aproveitamento tremendo de bola parada, de penalti também, um momento à parte, mas não deixa de haver aproveitamento. E na segunda parte nunca houve reação do Estrela. A equipa teve sempre dificuldades para saltar a pressão do Benfica. O Leandro Barreiro com uma entrada impactante nesse sentido, e depois também a participar desde logo na jogada do quarto golo encarnado.
que com Barreiro em campo, com algumas trocas para ganhar frescura e poder de desequilíbrio individual, foi sempre estando por cima do Estrela. Muito curta a equipa de João Nuno, desde logo no meio campo é preciso afinar alguma coisa para voltar ao que o Estrela já conseguiu fazer. É verdade, faltava o Giovane e até o Abraham Marcos, que tinha sido expulso no jogo anterior. E deixamos para o fim, tal como o Benfica deixou, o melhor momento deste jogo e até da temporada, porque numa época tão marcada por momentos difíceis desportivamente e não só, é um momento carregado de simbolismo e de esperança para o futuro. Não deixa de ser até irónico que o Anísio, por exemplo, tenha 0 minutos, ou tivesse 0 minutos no futebol profissional. E de facto, numa liga como a portuguesa, numa formação tão talentosa como a do Benfica, fica às vezes a pergunta porquê, em determinados momentos, com a época já não perdida, mas já muito condicionada, porque é que estes jogadores não têm por vezes espaço em momentos competitivos de outra dimensão e num timing que também seja importante coletivamente. O Banjaki fez um jogo muito completo, em condução, a atacar profundidade, e isso é algo que o Dedic não faz tão bem. Claro, cometeu os seus erros, tem de pensar mais rápido em determinados lances, mas é um jogador com incríveis potencialidades. E o Anísio, que nem teve muito tempo de jogo, acaba por marcar em antecipação, portanto, não sei se José Mourinho vai ou não dar continuidade, mas parece-me que os dois jogadores mereceriam isso. Rui, tinha aqui esta pergunta engatilhada, o Tomás falou um bocadinho disto, agora no final, porque houve aqui caminhos quase contraditórios neste Benfica que ganhou ao Estrela e ganhou bem. Por um lado, a aposta no regresso de um veterano como Rafa, por outro, vê dois meninos a fabricarem um golo especial. Neste momento da época em que o campeonato parece estar perdido, o que é que faz mais sentido ver no Benfica? Eu não diria que o campeonato está perdido para o Benfica. O Benfica, ao contratar Rafa, e deixa-me dizer que Rafa, quando atingir o seu melhor nível, será claramente um jogador desequilibrador, provavelmente até o mais desequilibrador da equipa do Benfica, como segundo avançado. Aquilo que me parece é que há um all-in do Rui Costa completo na conquista do segundo lugar no campeonato. De outra forma, não faria sentido a aquisição do Rafa pelos valores que envolve, quer em termos de aquisição do passe junto do Besiktas, mas também em termos de salário, porque está no teto salarial da equipa do Benfica. Como é óbvio, esta política desportiva do Benfica, um tanto ou quanto sem rumo, faz com que os jovens acabem por ter menos oportunidades. E quando falo em jovens, falo da prospecção até muitas vezes bem conseguida do Benfica a nível internacional de jovens talentos, que depois acabam por não ter espaço no Benfica e acabam por se transformar em referências do futebol mundial, e um caso específico e reavivado esta semana é o do Miles Villar, que está claramente, diria, no top 5 de guarda-redes a nível mundial, e foi um jogador que passou pelo Benfica, teve a oportunidade de estrear, mas depois nunca teve continuidade, mesmo em momentos em que se percebia que o guarda-redes titular fraquejava, e a verdade é que o Sevillar nunca teve a oportunidade e até em algumas circunstâncias foi remetido para a equipa B. E também, obviamente, e aí é o mais importante, é a questão dos jovens formados no Seixal. É muito difícil explicar que antes do Mundial Sub-17 poucos destes jogadores tenham tido a oportunidade de jogar na equipa B do Benfica. O Banjaki tinha somado uns minutos pela equipa B, pouco mais do que isso. O Zenete não tinha jogado ainda pela equipa B. O Anísio, mesmo pós-Mundial, ainda não tinha tido uma oportunidade na equipa B, o que também mostra que a equipa B muitas vezes pensa mais no resultado do que no lançamento destes jovens talentos. Agora, aquilo que me parece é que, em função da aposta do Rui Costa, o Benfica não poderá fechar o mercado com a aquisição de Rafa, terá que vir mais alguém, veremos para que posições, mas não esquecendo que Mourinho, até em conferência de imprensa, tinha dito que no início de janeiro estaria tudo pronto para receber os extremos, mas a verdade é que os extremos que Mourinho pretendia não chegaram e Sydney tem encoberto essa circunstância, mas creio que é diferente pensar em Sydney como extremo de uma equipa do Benfica, independentemente de fazer a diferença com alguma facilidade diante de um conjunto como a Estrela da Amadora, ainda por cima numa fase de metamorfose completa, porque perdeu os seus melhores jogadores na primeira volta do campeonato, o Sydney, e para além do Sydney, o Ngom, que era um jogador
com um comportamento em termos táticos e posicionais muito importantes no meio campo da equipa do Estrela da Amadora, e Kikas, o principal goleador da equipa, e podia também falar do Guilherme Montoya, que mesmo não sendo um titular indiscutível, do meu ponto de vista, era a melhor solução no plantel para lateral esquerdo, ainda que haja uma aposta em Otávio, e do meu ponto de vista Otávio tem muitas dificuldades em cumprir a função, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo. Mas regressando à questão do Benfica, eu creio que aquisições como a do Rafa, juntando o regresso à competição, que acontecerá mais cedo ou mais tarde, do Bruma, que tem 31 anos, e do Kebakio, que tem 28 anos, 3 jogadores que já não terão uma grande valorização em termos de mercado, impede claramente que a aposta em jovens, principalmente os Seixal, mas também aqueles que já envolvem, em termos de compra, um investimento já de alguma importância, acabam por não ter oportunidade e, no fundo, ninguém acaba por ser valorizado, e creio que isso é um problema da política desportiva do Benfica, que já não é de hoje. E em termos de equilíbrio ofensivo, jogar, por exemplo, com Bruma, Luca Bacchio e Rafa pode não ser o melhor acasalamento em termos de características diversas no ataque. E sobretudo para o Rio jogar como médio centro, não é? E ainda há outro tema, é que espaço vai sobrar para Sudakov, que protagonismo terá na equipa quando toda a gente estiver disponível. Porque parece-me que há uma distância nas intenções, ou das intenções para as execuções, porque o Sudakov pensa bem o jogo muitas vezes, mas não lhe está a sair. E não estando a sair, o jogador vai-se abaixo, nota-se isso. Estive na luz em trabalho e percebe-se que também já há muita impaciência quando prende ali um bocadinho mais a bola ou quando falha um passe, portanto começa a ficar também aí um caso difícil de gerir e com opções que vão crescer para o treinador. Por isso vamos ver como é que Mourinho vai gerir tudo, até podendo só ter um jogo por semana. Vamos ver o que vai acontecer frente ao Real Madrid. Uma nota final para os miúdos, o Banjaki, o Anísio e outros. Muitas vezes fala-se da equipa B como uma necessidade absoluta, mas há casos até de jogadores que têm pouco tempo na equipa B, ou até que jogam na equipa B, mas com um contexto adverso para as próprias características, e se calhar resultam melhor na A sem passar pela equipa B, por contexto de jogo, por uma determinada função. Depois é preciso avaliar isso ao pormenor, com um plano, com um projeto, e sobretudo com estabilidade, porque ninguém está a dizer que o Anísio de repente vai marcar 20 golos consecutivamente, ou que o Banjaki vai fazer grandes exibições consecutivamente, mas é preciso começar por algum lado e sobretudo amparar os jogadores nesse processo de crescimento. Na Champions serão necessários uma série de resultados para que o Benfica ainda acalente estar nos 24 primeiros e seguir em frente, sendo que o primeiro resultado e o mais essencial de todos eles é vencer o Real Madrid, o que por si só já é uma empreitada bastante complexa. Tomás, Álvaro Arbeloa entrou para a vez de Xavi. Já se notam algumas diferenças de um treinador para o outro no Real Madrid? Ele próprio assumiu-se como mourinhista. Sim, no estilo de comunicação será. Não deixa de ser também um pequeno discípulo de José Mourinho neste Benfica Real Madrid. Foram 122 jogos oficiais, 9.967 minutos em comum. E não era um jogador incrivelmente talentoso, mas acabava por ser um soldado à imagem do que Mourinho também valorizava. Em relação ao efeito na equipa, o Real Madrid está melhor, tendo também alguns momentos de pressão alta, o que até poderia não acontecer. Por exemplo, contra o Villarreal isso aconteceu. O Mastantuono está de volta à equipa com peso e sobretudo acaba por equilibrar um pouco o trabalho defensivo, porque o Vinícius e o Mbappé, já se sabe, não são máquinas de trabalho, e o Mastantuono a partir do lado direito consegue também dar essa dimensão, recuperou muitas bolas contra o Villarreal, e depois é um jogador que da direita para dentro consegue diagonais, combinações, por isso mantendo o 11, e essa é uma das dúvidas que fica, porque o Real Madrid nesta altura tem o foco no campeonato, é um jogo importante, Champions, um novo treinador, mas não é um jogo decisivo para o Real Madrid, longe disso, portanto há que ver qual é a abordagem, mas tem simplificado acima de tudo e trabalhado a confiança individual dos jogadores, mais até do que qualquer outra coisa, em termos de estrutura. Por exemplo, o Carreras, que regressou, continua a ser um lateral mais baixo, com o Vinícius Júnior aberto. O Arda Güler continua a ter protagonismo na construção, ou volta a ter protagonismo na construção. Parece-me que o único caso de ponta solta neste momento é o do meio campo, o de Camavinga, se tiver de jogar como 6, porque não é claramente um jogador talhado para aquela função de médio a solo à frente da defesa, quer ofensivamente, porque é um jogador que gosta de avançar com a bola, gosta de arriscar mais no passe,
mas também a defender, porque dá muitos espaços nas costas. Há que perceber como é que Mourinho vai conseguir usar o espaço nas costas do Real Madrid, porque acredito que a equipa merengue quererá pressionar. O Huijsen e o Asensio, os centrais que têm jogado, saltam muito na pressão, podem sair com o Pavlidis e depois haverá espaço nas costas para atacar. De resto, o ponto de crescimento passa muito pelo regresso de Bellingham à boa forma, fez também um jogo interessante em Villarreal, e pela forma goleadora de Mbappé, que não é de agora, vem desde o início da época, e pelo ressurgimento de Vinícius Júnior. Tinha claramente um problema com Xabi Alonso, esse problema arrastou-se para os adeptos e para a relação com o clube. Vamos ver se Arbeloa consegue acalmar Vinícius e focá-lo no essencial, porque focado no essencial é obviamente um jogador difícil de travar em 1 contra 1 e até na produção goleadora. Rui, que buracos na estrutura do Real Madrid pode se eles existirem, não é? Pode aproveitar o Benfica para ainda ir em busca deste milagre? Será sempre um jogo muito difícil. Eu acredito que a principal preocupação do Real Madrid neste momento é claramente o campeonato, percebendo que à partida, mesmo perdendo na Luz, o que obviamente o Real Madrid não querá que aconteça, o Real Madrid estará nos 8 primeiros da fase de campeonato da Liga dos Campeões. Agora, aquilo que me parece é que o Benfica tem que, sobretudo, preocupar com os pontos fortes desta equipa do Real de Madrid, percebendo que a equipa mudou, quer no comportamento defensivo, quer no comportamento ofensivo, contudo a ir mais ao encontro daquilo que os principais jogadores pretendem, e creio que isso é um aspecto-chave no crescimento do Real Madrid, porque já é visível, mas a verdade é que creio que no fundo acabou por haver um bocadão de boicote dos jogadores àquilo que eram as ideias do Xabi Alonso, por não agradarem pelo rigor que ele pretendia e também pelo rigor que ele pretendia, um bocadinho à imagem do que aquilo que o Luís Henrique fez no Paris Saint-Germain, que era procurar que a equipa estivesse muito à frente, ou seja, o coletivo muito à frente do individual, e isso não funciona nesta equipa do Real Madrid. E a verdade é que com a Arbeloa, o rendimento de Vinícius e Mbappé, e até a forma como em certas ocasiões combinam, com o Vinícius a criar desequilíbrios no corredor esquerdo e a permitir depois as finalizações ao Mbappé, que está mais avançado de área, se é permitida a expressão, porque está mais um finalizador. A verdade é que me parece que o Benfica terá por aí muitos problemas. Agora, olhando para aquilo que tem sido os jogos da equipa do Real Madrid com Arbeloa, aquilo que me parece que o Benfica poderá explorar é a forma como a equipa em alguns momentos pretende pressionar alto e a equipa do Benfica ser capaz de superar essa pressão e fazer a bola entrar principalmente nos corredores laterais. Agora, falta claramente um jogador com o perfil de Sydney. Não acredito que o Bruma, mesmo que possa fazer alguns minutos, tenha capacidade para ser esse jogador feroz a atacar o espaço. Vai o Benfica ter que conviver muito com a capacidade do Pavlidis a segurar a bola e depois lançar algum dos seus colegas de equipa que surja em apoio. Há outro aspecto que me parece interessante, é que se o Benfica tiver alguns momentos em ataque posicional, poderá explorar quer os cruzamentos ao segundo poste, porque há alguma falta de proteção dos laterais a nível do jogo interior, e mesmo o Huijsen, que é para mim um dos melhores defesas centrais do mundo, não é particularmente forte nos duelos aéreos, e esse aspecto pode ser diferenciador. Agora, em termos de construção, mesmo que a Arbeloa pretenda um jogo muito mais rápido e muito mais célebre do que acontecia com Xabi Alonso, que queria ter uma construção limpa e sobretudo ter domínio e controlo permanente sobre o jogo, o Huijsen é um jogador fundamental numa primeira fase de construção da equipa do Real Madrid. Voltando cá dentro, o Sporting jogou sábado em Aroca, sobre ameaça até de neve, e se a neve não apareceu, a segunda parte leonina terá sido um dos momentos mais pálidos da temporada, e logo após a vitória frente ao PSG a meio da semana. Venceu, é certo, por 2-1, no último lance da partida, cortesia do ombro de Luís Soares, que tem sido, nas últimas semanas, a figura de proa do campeão nacional. Rui, o que se viu no início da segunda parte foi um Sporting perdido, como pouco se viu esta época. Mérito Sim. também do Aroca e do Asque se abre?
Algum, mas não total. Há de mérito do Sporting. No entanto, obviamente, deixar salientar aquilo que o Arouca, a forma como o Arouca surgiu na segunda parte, o que também não me leva a ilibar a forma como o Arouca surgiu na primeira parte e foi francamente deficiente, nomeadamente naquilo que respeita à definição da sua linha a 5, com o 3 a baixar para lateral direito e o Tiago Gaio a ficar como central pela direita, juntamente com o Xavi Sánchez mais no meio e o Matias Rocha mais no centro de esquerda. A verdade é que a equipa do Arouca concedeu muito espaço nas costas ao não querer afundar na área e viram-se várias dificuldades em termos de coberturas e também uma atração excessiva do meu ponto de vista pelo homem e também principalmente no espaço centro-direita da equipa do Arouca, a equipa do Sporting encontrou muitos espaços. Portanto, ao intervalo, diria que o 1-0 a favor do Sporting era curto face àquilo que foi a produção ofensiva do Sporting, mesmo não tendo sido uma exibição particularmente exuberante, e Trincão, por exemplo, esteve muito apagado e nota-se já um desgaste físico e principalmente mental no jogador, que o inibiu de fazer a diferença no jogo diante do Arouca, mas a verdade é que o Sporting encontrou com alguma facilidade os espaços e, sobretudo, é tal capacidade que Gonçalo Inácio e Mateus Reis, mas também Dibasse, podem oferecer a esta equipa, é que não são só defesas centrais construtores, mas são também defesas centrais criadores de oportunidades de golo, e isso aconteceu muito pela capacidade que tiveram em inteligir os espaços vazios e perceber a tal deficiência, principalmente no centro-direita da defesa do Arouca, em que havia muitos espaços para explorar e houve várias aberturas longas em direção a esse espaço. Destacar também que o golo da vantagem do Sporting foi muito bem agizado pela equipa do Sporting. O tal passe de Ullmann, não foi neste caso um dos defesas centrais, mas foi Ullmann, muito bem a fazer aquilo que Gonçalo Inácio e Mateus Reis já tinham tentado fazer com sucesso, foi encontrar Maxi Araújo na profundidade e depois a assistência para a finalização do Soares, que tem um ótimo trabalho que lhe permite superar 3 defesas e depois finalizar com contundência e bater o de Rua Barrena. Agora, na segunda parte, a equipa do Arouca, que inexistiu do ponto de vista ofensivo, tornou-se uma equipa muito mais acutilante em termos de pressão e conseguiu várias recuperações em zonas adiantadas, mas também houve aí o tal de mérito que eu falava da equipa do Sporting, que facilitou, foi em vários momentos negligente, perdeu bolas de forma absurda no meio campo defensivo e numa delas, um passe interior para o Ullmann, permitiu uma recuperação do Barbero e depois, curiosamente, é o Barbero que acaba por finalizar o lance, aproveitando uma ótima combinação entre o Lee e o Fukui, que encontrou o Fontan ao segundo poste, que acabou por fazer a assistência para o golo do Barbero. A verdade é que o Sporting acusou muito esse golo e as 3 oportunidades seguintes, sendo que uma delas é, claro, uma grande oportunidade para a equipa do Arouca, desperdiçada pelo Joara, creio que a equipa do Arouca acabou por se tornar claramente mais ofensiva nesse período, aproveitar as debilidades do Sporting e uma certa insegurança que surgiu com 1-1 e também pela forma, diria, pouco concentrada, muitas vezes letárgica, com que o Sporting abordou o início da segunda parte. A partir dos 60 minutos, eu creio que há um crescimento da equipa do Sporting, não sendo um crescimento muito expansivo, mas a equipa conseguiu encontrar espaços, principalmente no corredor esquerdo, pedindo ao Luís Guilherme para ser mais profundo e aí tirar proveito do seu pé esquerdo, e reparar que na primeira parte o Luís Guilherme andou muito ondulante pelo terreno, começou na esquerda, não estava muito confortável a vir para o corredor central, depois passou também pelo corredor direito, vindo para o corredor central, chegou a fazer em alguns momentos até a posição habitual do Catamo e fechar o corredor direito, mas a verdade é que o Sporting conseguiu criar, mas não conseguia finalizar com ferocidade, e a verdade é que o primeiro remate enquadrado do Sporting na segunda parte foi aos 85 minutos, quando o De Rua Barrena negou um cabeceamento do Ullmann, que podia ter valido ali, na sequência de um livre lateral do Potts, o golo que permitiria ao Sporting chegar à vantagem. E é curiosamente numa das poucas saídas ofensivas do Arouca a partir dos 60 minutos, com o Puché a surgir nas costas da defensiva do Sporting, que estava muito exposta. O Puché acaba por definir fraco e à figura do Rui Silva, que teve um papel muito importante neste triunfo do Sporting, sobretudo pela forma como segurou o empate, acaba por, na jogada seguinte, conseguir construir
o golo da vitória do Sporting, um papel muito importante do Yulman a encontrar o Catamo no corredor direito e depois o cruzamento cirúrgico para o segundo poste, onde o Soares com o ombro antecipou só Tiago Gaio e aproveitou uma má abordagem ao lance do Javi Sanchez, que procurou antecipar-se ao Soares e acabou por perder completamente o sentido da bola e também a percepção do espaço. Soares continua a marcar poucos golos de cabeça, não é? Agora até com Este não foi, este não vai contar. Este não conta. Não conta. Mas é uma semana brutal de Luís Soares a manter o Sporting vivo no campeonato, porque uma perda de pontos, Sim, como sim. se perceberia depois pela vitória do Porto, praticamente encerrava o campeonato, assim ainda há alguma esperança para os Leões, sendo que os sinais de oscilação continuam algo presentes e não só coletivamente, porque aquele início de segunda parte foi do mais pobre que o Sporting mostrou em todo o campeonato, pouco preparado para a pressão do Aroca, para a subida de pressão do Aroca naquele momento, com alguma displicência ao nível do passe, perdendo algumas bolas, que depois originaram ataques perigosos do Aroca, uma boa combinação entre o Foucault e o Lino no primeiro golo, e depois uma bola para as costas, que termina com defesa do Rui Silva. Depois, naturalmente, o Aroca, na segunda parte, em igualdade no marcador, fechou-se como não se tinha fechado na primeira parte, porque na primeira parte o Sporting foi uma equipa até muito prática a explorar as costas, muito foco em rupturas, mais do que em jogo apoiado por dentro, também para responder às características individuais, o Luís Guilherme, que não é o Pote naquele espaço, naturalmente. Por isso o Sporting conseguiu, por vezes, atrair para a direita para meter para a esquerda, com o Yulman e o Maxi no lance do primeiro golo, também com alguns passos dos centrais para as rupturas dos atacantes, o Luís Soares, que teve um lance até sem guarda-redes na baliza, depois de passar o Arrua Barrena, mas também é notório que, além dessa displicência na entrada da segunda parte, e de por vezes haver pouca profundidade de plantel, não por falta de nomes neste caso, mas por falta de opções viáveis nesta altura, jogadores que entreguem rendimento pela certa, e não é o caso até de Pedro Gonçalves, por exemplo, não é o caso de alguns jogadores que estão a voltar após lesão, o Debasse também, por isso algumas dúvidas nesse sentido, e jogadores que são absolutamente preponderantes no plantel, que não estão a atravessar um momento de brilhantismo. É o caso de Trincão, claramente a ter um pouco os sintomas da época passada, porque se é verdade que fez uma grande época, teve ali uma quebra, presumo eu por cansaço, que o Mais afetou ou em menos termos por de essa rendimento. altura. Exatamente, mais ou menos nesta altura, o que não é Exatamente. coincidência, Claro que não. naturalmente. E depois também do próprio Yulman, que parece-me que está a fazer a pior temporada desde que chegou ao Sporting. Não é que não tenha feito já boas exibições, porque as teve, mas com alguns momentos de baixo nível e até de comprometimento da própria equipa. Lembro-me do penalti frente ao Braga, no tempo de descontos. Esta perda de bola também não é nada habitual em Morten Yulman, pelo menos com as consequências que acaba por ter. E a todos os níveis, na forma como lidera as recuperações da equipa, como é aquela representação de calma e de serenidade na resposta aos acontecimentos negativos. Penso que Yulman também pode fazer melhor e obviamente isto acaba por afetar o Sporting. O mérito está na forma como encontrou, ou mais do que encontrar, como contratou, escolhendo Luís Soares para ser o substituto de Gyökeres, porque mesmo que possamos apontar alguma falta de eficácia, quando está bem, é de facto não só um goleador de elite, mas também um jogador que dá tudo o resto, em termos de apoio, profundidade, trabalho sem bola, é muito completo. E o jogo diante do Paris Saint-Germain, para além da vitória épica do Sporting, tem uma exibição absolutamente concludente do Luís Soares. E esse aspecto é absolutamente determinante. O Luís Soares, nesta altura, é um avançado, obviamente, com um perfil completamente diferente do Gyökeres, mas que funciona perfeitamente na equipa do Sporting, mesmo até em algumas situações de ataque à profundidade e com a curiosidade que me parece maiúscula no Luís Soares, que é desperdiçar alguns golos fáceis, e a verdade é que o Tomás há pouco tocou num aspecto crucial da primeira parte, que é aquele passe rasteiro na profundidade do Gonçalo Inácio, soberbo, a isolar o Luís Soares, que com a baliza deserta não conseguiu definir com o pé esquerdo, mas depois acaba por fazer um grande golo, como é o golo de 1-0, quando tem que superar 3 defesas para conseguir a definição. Portanto, muitas vezes é um avançado capaz de marcar os golos mais difíceis e falhar os golos mais fáceis. Na Champions, o Sporting joga na quarta-feira no ambiente sempre fantástico de San Mamés frente ao Atlético Bilbao, sabendo que o top 8 ainda é uma possibilidade concreta, difícil, mas concreta. Rui, o Atlético está a fazer uma Liga Espanhola mais modesta. O perigo para o Sporting poderá estar aqui na necessidade que os bascos têm de pontuar para ainda seguir em frente.
Sim, é praticamente obrigatório ao Atlético não só pontuar, mas sobretudo ganhar o jogo, porque essa é a única forma em que sabe que quase com segurança total, porque ainda há a questão do 25º neste momento ter os mesmos pontos do que o Atlético, e a verdade é que a diferença é constituída pela diferença entre golos marcados e golos sofridos em caso de empate, e poderá ainda haver alguma inversão, por exemplo, no caso do Bilbao ganhar por 1-0 e o Nápoles, por exemplo, construir uma goleada, o que também não me parece que vá suceder. Agora, a equipa do Atlético tem sentido algumas dificuldades, principalmente nos últimos jogos. A vitória diante da Atalanta, num jogo em que o Ernesto Valverde rodou a equipa, acabou por relançar esta questão da possibilidade de se apurar para o play-off da Liga dos Campeões, mas a verdade é que em termos de campeonato, nas últimas partidas, esta equipa tem fraquejado bastante, mesmo a jogar com os titulares, mas também tem tido alguns problemas com lesões, e isso parece-me importante. Por isso, nos últimos 5 jogos do campeonato, soma um empate e 4 derrotas. No entanto, não esquecer que a última vitória desta equipa foi diante do Atlético de Madrid, uma vitória por 1-0, já no início de dezembro, e cá está. Esta equipa, do meu ponto de vista, cria muito, finaliza muito, mas define mal. E esse é um dos aspectos centrais nesta quebra da equipa do Atlético Bilbao em termos de campeonato. Agora, resta também perceber que 11 é que a equipa do Atlético vai apresentar. Eu creio que a titularidade do Nico Williams, que foi suplente no último jogo, e diante da Atalanta também não tinha sido titular, é obrigatória, é claramente o jogador mais desequilibrador da equipa do Atlético. Agora, também perceber se o Iñaki Williams estará em condições de jogar a partir do corredor direito. Se estiver, acredito que possa vir a ser mais um suplente utilizado do que um titular, porque normalmente Berenguer, que joga à esquerda quando o Nico Williams não está disponível, passa para o corredor direito, ainda que haja também a questão que me parece importante, que é o Roberto Navarro, nos últimos 2 jogos ter feito 2 golos e 2 assistências e entrar na corrida pelo lugar. Há uma baixa importante na equipa do Atlético Bilbao, que é a questão do Jauregui Zigar estar castigado, o que à partida obrigará ou à entrada do Miquel Vesga, que é um jogador mais experiente, ou então à entrada do Alejandro Rego, que é um jogador menos batido em termos deste tipo de competição, mas que, por exemplo, diante da Atalanta fez uma ótima exibição e por isso pode ter aqui a oportunidade, até porque o Beñat Prados está lesionado, e veremos também, o que não me parece plausível é que Laporte está recuperado, mas depois da paragem que teve, parece-me difícil que o Valverde mude o eixo central da defesa, mantendo o Dani Vivian, que é a principal referência, até porque é o jogador que tem mais capacidade para proteger a profundidade, e esta equipa do Atlético Bilbao expõe-se muito do ponto de vista ofensivo, envolve muitos jogadores no processo ofensivo e deixa muitas vezes os centrais expostos a situações de 2 contra 2 no momento de transição, se é superada a primeira pressão do Atlético, e creio que será muito por aí que a equipa do Sporting poderá criar desequilíbrios e, sobretudo, procurar chegar ao 1-0, tendo em conta também um aspecto que me parece essencial quando se defronta uma equipa como o Atlético e um público como é aquele do Samamés. É que os primeiros 15, 20 minutos vão ser muito difíceis para o Sporting, mas o ambiente não é propriamente saudável, apesar do máximo respeito que os adeptos têm pelo trabalho do Ernesto Valverde. É a sua terceira passagem pelo clube, conquistou a taça, a Copa do Rei, que era algo que a equipa do Atlético não conseguia praticamente não, há mesmo 4 décadas. Na altura, em 83, 84, a equipa do Atlético conquistou o seu último campeonato e até aí, até 2024, a última conquista também da Taça de Espanha, e a verdade é que a partir dos 20 minutos, se o Sporting conseguisse suster uma entrada que eu acredito que seja fiérica desta equipa do Atlético Bilbao, o Sporting pode então estar já mais tranquilo no jogo e até aproveitar alguma contestação que vá surgindo das bancadas, porque é notório que há um desgaste dos adeptos em relação aos últimos resultados da equipa do Atlético e ao lugar que ocupa na tabela classificativa em termos de campeonato, já muitíssimo distante da zona Champions. Recordar que o Atlético acabou o ano passado em 4º lugar e neste momento está, creio eu, a 17 pontos do Villarreal, que, salvo erro, também tem menos um jogo. Tomás, há uma coisa a acrescentar a este Bilbao? A realidade é que esta semana
parece-me decisiva para Ernesto Valverde, porque tem o jogo com o Sporting, que vai ditar a continuidade ou não do Atlético na Europa, e tem o jogo com a Real Sociedade, derby Derby. basco, O derby. contra um rival que está em crescendo, portanto não pode perder, ou de preferência deve ganhar estes 2 jogos para poder alimentar um renascimento do Atlético. Não é um clube fácil de ter continuidade, desde logo pela profundidade do plantel, tem bons jogadores, mas não para sustentar uma campanha de Champions, uma campanha interna de luta pela Champions, que teoricamente seria o objetivo, ainda mais quando é uma equipa que coletivamente se define pela frescura na pressão e depois pela forma como aproveita de forma muito vertical o que surge dessa pressão. E depois, individualmente, os melhores jogadores não estão a um grande nível. O Sunset, por exemplo, está a fazer uma época muito pobre. O Nico Williams também já esteve em melhor forma. O Iñaki, com alguns problemas, também não tem respondido. Muitos problemas defensivos, algumas ausências no meio campo. De facto, ultimamente, quem se tem destacado é mesmo o Navarro, que numa equipa que não é particularmente criativa acaba por ser individualmente um jogador de muitos recursos técnicos, criativos, agora goleadores também. Portanto, fica a curiosidade para perceber se vai jogar e se o Atlético consegue mostrar a melhor versão, o que nesta altura não me parece claro. Por isso, o Sporting vai ter de lidar com essa pressão alta do Atlético, porque inevitavelmente será essa a abordagem da equipa de Valverde. Saltando essa pressão, vai ter muitos espaços contra uma equipa que se desorganiza com alguma facilidade. Passemos rapidamente às nossas rúbricas. Cá dentro, Rui, gostavas de destacar o Nacional Rio Ave, com uma vitória clara dos insulados por 4-0. Sim, deixa-me dizer que foi uma jornada muito rica e já foi logo a tua introdução em golos. Casa Pia 3, AVS 3 e recordar aqui que o Casa Pia esteve a ganhar por 3-0. O Estoril a confirmar a tendência goleadora e vitoriosa, mas sempre com jogos com muitos golos, 4-2 com o Vitória. O próprio Famalicão ganhou por 3-0 ao Tondela, para além dos jogos que nós já referimos. Em relação ao Nacional Rio Ave, deixa-me dizer-te que, do ponto de vista positivo, destacar a incorporação do Gabriel Veron numa versão que até agora nunca tínhamos visto em Portugal do jogador, a ser claramente desequilibrador e encontrar espaços na organização defensiva do Rio Ave e também em momentos de transição defensiva do Rio Ave, que voltou a ter uma exibição medíocre, mas sobretudo destacar a competência do Nacional e muito possivelmente este tridente Gabriel Veron, Jesus Ramírez e Paulinho Boia, se não houver lesões, alimentado principalmente pelo Lisiero, mas deixa-me destacar que o Alan Núñez, a partir do corredor direito, fez uma boa exibição e é um jogador que poderá ser levado em linha de conta mais nesta segunda fase do campeonato, até porque do ponto de vista ofensivo apresenta argumentos que o João Aurélio já não tem, ainda que o João Aurélio tenha a capacidade de liderança e também de percepção do momento defensivo diferente do Alan Núñez, muito mais rica. Agora, destacar obviamente a péssima exibição do Rio Ave, ou seja, uma equipa completamente desligada, a confirmar os maus sintomas que vinha a mostrar. O André Luiz bem distante da forma que o distinguiu, o que é absolutamente justificável, tendo em conta toda a novela que rodeou a sua eventual transferência para o Benfica, que não se vai confirmar, e que à partida será quase obrigado a rumar ao Olympiacos num negócio que acredito que o Rio Ave ficará a perder em relação àquilo que seria um negócio eventual com o Benfica. Depois, salientar que o eixo defensivo da equipa do Rio Ave voltou a comportar-se a um nível muitíssimo baixo. Petrasso, Barabet, que não ganhou um lance aéreo ao Ramírez, e o Abe estiveram muito mal, mas sobretudo com a ausência preocupante do Mista, que eu não sei se sairá ou não até ao fecho do mercado. Kevin Chamorro não mostrou qualidades mínimas para ser titular de uma equipa da Liga 1 e não é por acaso que tinha sido dispensado como suplente da equipa do Estoril. Portanto, sinais muito preocupantes para a equipa do Rio Ave, que eu creio que na próxima semana terá uma final, que será em casa diante do Aroca, porque o Rio Ave, apesar de ter 20 pontos, e volto a frisar, tem mais pontos do que a qualidade do futebol que apresenta, já está a ficar muito próximo da zona do 16º lugar, sendo que Tondela e AVS neste momento já estão bastante afundados, principalmente o AVS, que eu creio que muito dificilmente terá capacidade para recuperar. O Tondela terá mais, mas terá que mudar claramente de ideia de jogo e de proposta de jogo, até porque em termos de modelo tem claramente lacunas, porque é uma equipa que se adapta jogo a jogo consoante o adversário.
Tomás, lá fora o mercado de inverno é um tempo de novas oportunidades e querias trazer aqui 2 jogadores que estão a aproveitar a Liga Francesa para mostrarem toda a sua qualidade. Impacto imediato, quer de Nwaneri no Marselha, quer de Hendrick no Lyon, e estou bastante entusiasmado para acompanhar o trajeto dos dois, mas em particular de Hendrick com Paulo Fonseca, sendo que há uma Liga Europa em que o Lyon não deixa de ser uma das equipas mais talentosas, portanto vamos ver o que pode acontecer aí. O Hendrick saltar diretamente para o Real Madrid, percebe-se pela luta Real Madrid-Barcelona de contratar talentos e encontrar as novas estrelas, mas não foi benéfico para ninguém. Percebeu-se logo que o Hendrick não ia ter muito espaço. É um jogador que tem alguma ansiedade, por mais talento que tenha, é um jogador com alguma ansiedade na forma como quer aparecer, remata muito, tenta muito. No Lyon pode ter esse papel, é um jogador impressionante porque junta qualidades físicas, é um touro, e perdoem-me a expressão, há alguma habilidade técnica até que não esperávamos ver num jogador com aquelas características, e finaliza muito bem, tem feito um trajeto brutal nestes primeiros jogos. Em relação ao Nwaneri, parece-me que é vítima de Arteta mais do que qualquer outra coisa. Já não digo para ser um titular absoluto do Arsenal, mas para ter mais minutos, para ter mais protagonismo, pela diferença criativa que pode marcar. Acho que o Marselha, depois do Greenwood, que podia ser nesta altura uma das estrelas do Manchester United, só não é aí por responsabilidade própria, mas no caso do Nwaneri vai evoluir muito e ter o espaço de afirmação que bem merece em França. E assim terminamos mais um episódio de No Princípio Era a Bola. Obrigada, Rui. Obrigada, Tomás. Obrigado, até para a Muito semana. obrigado, grande abraço a todos, até para a semana. Este episódio conta com a gravação e sonoplastia de Tomás Delfim, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Lídia Peralta Gomes e este é o podcast No Princípio Era a Bola. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcast e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt.